Só pode ser. Vai, Neto, vai mais pra lá. Boa noite a todos. Em nome da Fundação Armando Alves Penteado, da sua Faculdade de Direito e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, eu inicialmente gostaria de agradecer o comparecimento desses ilustres palestrantes, bravos defensores do direito de defesa, numa época em que se defender o direito de defesa era se colocar a própria vida em risco. Temos aqui muita honra em recebê-los todos. Gostaria de agradecer a presença dos presidentes do IDDD, Dr. Arnaldo Malheiros, Dr. Augusto de Arruda Botelho, os demais diretores e os professores da FAAP, os advogados aqui presentes e os estudantes que vieram nos prestigiar. Sem mais delongas e observando um critério de ordem alfabética proposto pelo Dr. José Carlos Dias, eu passo a palavra ao Dr. Belisário dos Santos Júnior. Por merecimento. Por merecimento. Eu já estava vendo que Antônio não estava na merda. Eu queria sentar uma extrema esquerda. É um critério estabelecido aqui pelo Dr. José Carlos Dias, que de pronto foi aceito, para que não haja quaisquer problemas. Então passo a palavra ao Dr. Belisário dos Santos Júnior, advogado, foi secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, membro da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, ex-presidente da Associação de Advogados Latino-Americanos pela Defesa dos Direitos Humanos, membro da Comissão Especial do Estado para Mortos e Desaparecidos Políticos, membro da Comissão Internacional de Juristas e vice-presidente da Comissão da Verdade da OAB de São Paulo. Doutor Belisário, o senhor tem 15 minutos para nos fazer uma explanação sobre esse interessantíssimo tema. Meu caro Francisco, meu caro Zé Carlos, Rosa, Edival, Arnaldinho, todos os queridos amigos aqui. Arnaldinho, em bons tempos eu pediria a você que me defendesse desse critério casuísta criado exatamente no momento da aplicação da norma, né? Bom, muito bem. É bom estar com o IDDD, é bom estar aqui na FAAP, é uma honra estar aqui. E convocado pelo Zé Carlos, não tinha quem tem... É prudente aceitar, né? E ainda mais eu vou poder falar por aí que eu estava presente numa reunião com o Malha, o Malheiros, e ele não falou nada. Porque se estivesse na mesa tinha começado a falar por essa regra que se criou agora. Enfim. Bom, por que é importante? Por que é importante a gente rever a história recente, né? Não torçam a cara quando eu falo que a história é recente. A história recente, a história dos últimos 40 anos, né? Não tão recente, mas enfim. Em primeiro lugar, a história é recente, mas de vez em quando a gente vê alguns episódios que tentam, consciente ou inconscientemente, repetir algumas daquelas coisas que a gente viveu lá atrás, né? Algumas tentativas de atingir o habeas corpus, né? Lá atrás uma tentativa organizada, né? O habeas corpus, escrevi um artigo agora para a Carta Capital, que eu começo dizendo onde eu estava no dia, aliás, foi pedido isso, onde eu estava no dia 13 de dezembro de 1968. Né? Então, quer dizer, reconstituir aquela época é reconstituir um momento em que a figura do advogado era constante e propositadamente confundida, não com o cliente, que às vezes isso era uma honra, mas com o crime que o cliente tinha cometido. Não, na história recente do país não há isso, né? Não há nenhuma circunstância em que os advogados sejam, pela internet,
cansei de defender muitos advogados que ele advogou para o fulano, ou para o Beltrano, ou para não sei quem, etc. E a gente teve que... Nós temos cotidianamente que relembrar que o direito de defesa é constitucional, que é bom que ele seja exercido, é sábio e bom que ele seja exercido. Por outro lado, tantas vezes, a instrumentalização do direito processual para atingir fins que não eram previstos. Então eu lhes digo que, por vários motivos, inclusive por fatos recentes, é muito importante relembrar aquela época. E depois é importante relembrar para que ela não aconteça de novo. Hoje eu ouvi uma coisa que eu recomendo, né, uma coisa que ajuda a recuperar a ternura. Eu ouvi a voz do Rubens Paiva. Eu ouvi a voz do Rubens Paiva pedindo pela legalidade. Acho que era algo que todos devíamos fazer. Conta uma história estranha para nós, é que o país, enfim, a história oficial até pouco tempo dizia que o país havia sido salvo de uma doutrina exótica, né? Mas ouvindo a voz do Rubens Paiva clamando contra o golpe militar, clamando contra as elites civis que acompanhavam o golpe militar, e a gente relembra que as pessoas de bem, né, o IDDD, outras instituições, de que lado estariam no momento em que se depõe um presidente constitucional. E o que aconteceu para nós aqui foi exatamente isso. A ordem constitucional ela é superada de início por uma legislação de fato. Eu teria que relembrar a vocês, se vocês procurarem alguns ministros do Supremo, alguns que já saíram inclusive, e há algumas defesas emocionadas do valor do ato institucional, da importância dos atos institucionais e por que uma revolução de fato que ganha legitimidade nas ruas, enfim, nas ruas ele deve estar se referindo àquela passeata que houve da família, por que uma revolução que ganha essa legitimidade merecia ser constitucionalizada. E de início nós já recebemos o primeiro ato, o ato número 1, que não tinha número, mas que depois virou sendo número 1, pegou a elite pensante, a elite militante da política, a elite pensante do país e a colocou de fora da política. Quer dizer, o primeiro ato tira a inteligência do país, ou parte da inteligência do país, e os coloca de fora. E sucessivos atos assim fazem. E 2 anos depois, ou 3 anos depois, vem uma nova Constituição e 2 anos depois uma emenda constitucional. E o Brasil vive a triste situação de ter a grande parte dos seus direitos preservados, mas o que se retirou foi a garantia. Quer dizer, os direitos estavam preservados, mas a garantia do habeas corpus foi retirada, e isso era o golpe de morte em todos os direitos. Não havia como chegar aos tribunais, enfim. As leis de segurança foram sendo um encadeado de leis de segurança. Só a Revolução Civil-Militar, o golpe civil-militar, teve 4, todos com um propósito, né? As 3 primeiras vão crescendo até que a segunda e a terceira previram a aplicação duas no espaço de 4 meses. Em 69 houve a emenda número 1 prevendo a pena de morte e 2 leis de segurança aumentando penas. A pior pena em termos de organização e de integração de organizações militares era a pena de quem queria recriar a UNE e de quem queria recriar o Partido Comunista. Não era contra as organizações violentas, nada. A pior pena, pensando nos militantes de organizações que queriam recriar a UNE ou queriam recriar o Partido Comunista, e essa era a maior pena, que começava em 2 anos. Integrar uma organização armada começava aos 6 meses. Então, se vocês me perguntassem quais eram os obstáculos para advogar naquela época, eu lhes diria uma legislação de tipos absolutamente vagos, genéricos, uma lei processual que previa tudo e que não era cumprida,
Se vocês imaginarem que não havia autos de busca e apreensão, havia autos de apreensão e exibição. Como eles eram buscados e onde, quando, quem testemunhou isso, não existia. Eles eram exibidos ao doicode, que era a figura criada pelo militarismo, e apreendidas então, porque se desconhecia toda a fase inicial então do processo. Ou seja, houve um encadear de leis, cada uma pior que a outra, e os advogados tinham uma tripla missão, né? A primeira missão dos advogados de dia era defender os seus clientes, e a defesa dos clientes significava enfrentar um tribunal onde a escolha dos militares era secreta. O processo não era secreto, mas era um processo não havia sala de advogados, para dizer o mínimo. Havia um ambiente hostil à advocacia. Os militares, os juízes não falavam com os advogados, exceto os juízes civis que não eram concursados necessariamente. Então, isso criava um ambiente, e não tinha habeas corpus. A partir de 68 não tinha habeas corpus. Os advogados assumiram isso, e assumiram funções que não eram sequer suas, que eram a comunicação da prisão. Quando a gente fala isso, quando eu ouço o Zé Carlos falando isso, os advogados decidiram comunicar as prisões. Comunicar a prisão era, muitas vezes, salvar a vida da pessoa. Comunicava-se a prisão de alguém, como se nós fôssemos os encarregados. A gente passava à justiça um boato. A gente passava à justiça uma má notícia. E a gente gostaria que ela fosse levada a sério. E muitas vezes ela foi levada a sério. E muitas vezes não adiantava levá-la a sério, porque a má notícia da prisão já havia se convertido em morte. Eu lembro da imagem de um valoroso advogado que, da tribuna, ele disse: eu não sei se defendo uma pessoa ou uma memória. Zé Carlos, falando isso da tribuna. Os advogados tiveram que ser, eu digo que ali pode ter nascido a criatividade, uma criatividade especial do advogado. É uma criatividade, eu vejo gente que devia estar aqui na mesa, alguém devia estar aqui na mesa falando sobre isso, mas era uma criatividade de entender a nossa missão. De dia, defender o cliente. Dizer que a lei da ditadura não era obedecida. E à noite, então, de dia defender não, pedir a aplicação da lei de segurança, e à noite falar contra a lei de segurança. E a função do advogado, ela excedia a função de... Me avisa quando faltar 2, 3 minutos. Era a função de, claro, defender o cliente, tentar passar a mensagem que o cliente... Entender que aquilo tudo era um processo político. E tentar passar a mensagem que o cliente gostaria que passasse. Às vezes impossível, porque o cliente pedia uma defesa política. Eu gostaria que o senhor fizesse uma sustentação política. E a gente falava: mas o senhor não admitiu o crime, disse que não conhecia, que não estava lá, que não foi o senhor. Como fazer uma defesa política? Às vezes o cliente queria meramente que se fizesse uma denúncia. E o jornalista, às vezes, trazia a informação que ele queria que fosse passada pela boca do advogado, porque assim ela podia ser publicada. E se publicada desse algum problema, era para o advogado, não era para o jornalista, porque ele é que havia repassado a informação. A gente ia à prisão e muitos colegas saíam com documentos. Naquela época, a gente não era revistado na entrada das prisões. A gente não admitia ser revistado. Por isso a gente podia sair com as denúncias. Hoje é um pouco diferente, eu acho. Mas a gente saía às vezes alguns advogados saíram com denúncias importantes, denúncias que foram ao foro internacional, e a denúncia precisava chegar ao foro internacional, porque aqui dentro não tinha a menor repercussão, salvo naquela condição que eu dizia a vocês. Então a advocacia era uma advocacia muitas vezes frustrante. Mas eu lhes digo uma coisa que hoje eu não encontro nenhuma dessas figuras queridas sem abraçá-los e beijá-los. Era uma advocacia extremamente solidária. Extremamente solidária. Fortalecemos
laços de amizade e companheirismo, porque sem isso não era possível. Eu e Zé Carlos um dia estávamos saindo do presídio Barro Branco, havia uma greve de fome, e os juízes haviam convencido 3 representantes da ordem a irem pedir aos presos que desistissem da greve. O que não teria nenhum problema se, quando a gente estava dentro do presídio, eles não tivessem ficado escondidos dentro de um carro, né? E um deles, eu não vou dizer o nome deles, vou dizer o nome, não vou fazer isso nesse recinto. E quando o Luiz Eduardo nos encontra e pede para que voltemos, houve um movimento inicial dos guardas de movimentar baionetas, etc. E muito antes que Ulisses Guimarães, eu vi o Zé Carlos afastar essas baionetas. E eu afastei junto com ele. Era um pouco mais moço que você, mas segui as águas aí. O Zé Carlos afastou a baioneta. Eu falei, eu acho que eu vou entrar nisso também. Então havia uma história. E depois, ou seja, encontramos neste momento com colegas da ordem que vinham não necessariamente defender a ordem constituída, ou seja, nós vivíamos um momento em que a ordem ainda não havia decidido para que lado ela embarcaria, embarcou depois com muita força para o lado da defesa do Estado de Direito. Então a função dos advogados era um pouco essa, a gente fazia uma tentativa, um esboço do que poderia ser uma boa defesa. A gente, para quem fotografasse a atuação dos advogados, e eu vi muitos de vocês, a Rosinha tinha a Porteia. E o Idibal, foi com o Idibal, Marilson, que aconteceu aquela história bom, comigo pode ter acontecido também. A defensora de ofício perguntou qual era o script dele, o que ele ia falar, e ele fez a bobagem de mostrar para a evangelista, e ela fez a defesa que ele ia fazer, né? Mas enfim, havia muita alegria e muito medo, né? Para aceitar o caso do Manuel Fiel Filho, de tentar rever o arquivamento, o Zé Carlos, que era corajoso presidente da Comissão de Justiça e Paz, ele me pediu para aceitar o caso, e eu fiz uma reunião sui generis com 3 mulheres, uma grande, que era minha mulher até hoje aí, e 2 pequenas, hoje grandes, uma médica e advogada, à época crianças totais, e falei, nós vamos fazer isso. E com a Maria Regina também, mas nós vamos defender isso, será que é bom, será que é bom? Para ir à missa, a gente discutia, chamava Naum, Iberê, etc. Nós vamos à missa do Vladimir Herzog, e o Iberê falava, alguém precisa ficar do lado de fora. Então era uma coisa muito, muito curiosa, muito boa, muito solidária. Nós temos boas lembranças, Maurice, um pouco diferente às vezes da lembrança dos familiares, mas nós temos alguma lembrança desse companheirismo e do companheirismo dos clientes que nos insuflavam força. Eu encerro contando uma coisa que acho que é curiosa, depois poderia voltar ao tema. Encerro numa frase dizendo o seguinte: o Idibal, a Rosinha era a grande doutrinadora, o Zé Carlos era a oração veemente, sólida. O Idibal ele falava as coisas mais duras, a gente falava, nossa, como ele teve essa... Eu ombrei com eles, ombrei com Serrano Neves, Heleno Fragoso e outras figuras queridas, mas as coisas engraçadas vinham pela boca do Idibal. O Idibal tinha uma brincadeira de ligar para o escrivão e falar assim, Dias, o da segunda autoria, que era a auditoria pior, que iam os casos marcados, não tinha nem graça falar, mas o da primeira autoria ainda tinha algum... Ele falava, Dias, o comunismo vem aí, era de propósito, né? O comunismo no sentido de democracia, né? O oposto do que eles queriam. A democracia vem aí e vocês estão cercados, olhe pela janela, a democracia está aí, vocês vão ser expulsos do prédio. Isso era uma brincadeira constante, né? Quando começava a falar, a democracia vem aí, vocês vão ser expulsos do prédio, o Dias falava assim, Idibal, o que você precisa hoje? Bom, no dia que nós retomamos o prédio da Justiça Militar, eu contei essa história para o Marcos da Costa, presidente da OAB, e ele repetiu. Ele falou, Dias, eu não sei onde você está,
mas a democracia veio aí e a gente tomou para as questões da justiça, para o memorial da luta pela justiça, o prédio da justiça militar. Onde se fez a injustiça, nós vamos construir juntos aqui, claro. Seguramente o DDD vai ter uma participação importante, a FAP, seguramente. Nós vamos construir onde se fez a injustiça, nós vamos construir um memorial da luta. Onde se fez a injustiça, e onde se torturou, a justiça se torturava, nós vamos construir um memorial da luta pela justiça. Não é engraçado ter sobrevivido? Não é bom ter sobrevivido? Não é bom estar aqui hoje ouvindo e vendo pessoas interessadas em ouvir essa história de 4 advogados antigos, que tem algumas histórias para... o Arnaldo não vai resistir, vai falar, 5 advogados antigos, né, ou mais, se alguém chegar, e poder dizer que, na realidade, a integridade ganhou. E seguramente, com tudo que houve de condenação, de pessoas que nós perdemos para a morte, para a tortura, para a execução forçada, o direito de defesa prevaleceu. Parabenizo o Dr. Belisário. Na sequência, eu passo a palavra ao Dr. Idibal Pivetta, mas antes gostaria de ler o seu currículo resumido. O Dr. Idibal foi advogado de perseguidos políticos durante 30 anos, ex-preso político, fundador do Teatro Popular União e Olho Vivo, membro da Comissão da Verdade da OAB São Paulo. Dr. Idibal, o senhor tem a palavra. É um prazer e uma honra estar aqui na FAAP trazendo um depoimento ao lado de tantos depoimentos importantes, especialmente do Belisário, com o qual nós tivemos a honra de ser detidos por 2 ou 3 vezes e levados ao DOI-COI para prestar informações, ao Dr. José Carlos Dias, que eu vejo sempre com uma grande alegria, porque ele me proporcionou uma das grandes alegrias da minha vida, quando depois eu estar preso no DOI-COI, no DOPS, 42 dias incomunicável, eu vejo chegar para me visitar o José Carlos. Era o advogado indicado pela OAB para acompanhar o caso de um colega, no caso meu, detido arbitrariamente. A gente vai tentar fazer uma coisa bem coloquial, bem informal, não é? Naquele tempo, na auditoria, por incrível que pareça, na auditoria de guerra, você podia falar algumas verdades. Não sai em jornais, não sai na TV, não eram discutidas em sindicatos, em lugar nenhum, mas você podia fazer denúncias de torturas na auditoria de guerra. Para os 4 juízes militares e para o juiz civil, esses 4 militares, por incrível que pareça, tinham alguns que tomavam conhecimento da tortura que existia no Brasil naquele momento. E isso servia muito para evitar mortes, para evitar torturas, para evitar assassinatos. Era quando a gente também, o Belisário lembra bem disso, quando a gente levava no porta-mala do carro uma máquina de escrever letra 22, não existia o computador, e a gente recebia alguma informação de que fulano de tal estava detido. Detido aonde? No lugar onde eles levavam, em primeiro lugar, no DOI-COI. Então não existia o habeas corpus. O que a gente podia fazer? Pegava a máquina, o papel timbrado, que também estava no porta-mala, e datilografava um pedido de informações. E a gente ia para a Rua do Toia, na porta do DOI-COI, e pedia para o guardinha na guarita: eu quero falar com o oficial de dia. Mas o que o senhor quer? Eu quero conversar com o oficial de dia. Daí ele entrava e voltava e dizia: o oficial de dia não vai receber. Então você pode entregar para ele essa petição, e deixava na mão do cara e já descia e ia embora. O que era isso? Era um habeas corpus disfarçado. Era um pedido de informações que se entregava na auditoria de guerra também para o juiz de direito, pedindo informações sobre o Ricardo Zaratini, por exemplo. Isso também ajudava muito, mas muito mesmo, para que as famílias se mobilizassem, soubessem que o seu ente querido estava detido e tomassem providências, inclusive, comunicando, pedindo apoio das entidades da Anistia Internacional, da OAB, da Comissão de Justiça e Paz. Então,
Eu vou fazer um pequeno relato, não é bom falar, e é chato até falar na primeira pessoa, mas eu vou falar por que eu fui parar como defensor de presos políticos. Uma coisa que praticamente não existia até 64, era a auditoria servia para julgar os casos de roubo, de furto, de pederastia, etc., e não existia com a finalidade de ver quem estava tomando tal atitude política ou não, mas passava a existir, e essa informação nossa era muito importante. Agora, por que eu entrei nessa área? Eu tinha sido presidente do Centro Acadêmico Casper Libero, em seguida do Centro Acadêmico 22 de agosto da Universidade Católica de São Paulo e da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Então, quando acontece, em 1968, na cidade de Biúna, aqui perto, um congresso nacional da União Nacional dos Estudantes, esses estudantes que foram detidos, cerca de 1000 deles foram detidos, eles procuraram um advogado que estava ligado às coisas deles, justamente por vir da presidência do Centro Acadêmico e por vir da presidência da União Nacional dos Estudantes. Então, nós passamos, assim, automaticamente a ser advogado desses 1.200, digo nós, o nosso escritório, estava Belisário, estava Luiz Eduardo Pinhalve, Ayrton Soares, Paulo Gerardi e alguns outros companheiros. Esse escritório, então, tomava conhecimento dessas ações e procurava torná-las conhecidas no exterior. O representante da anistia no Brasil, é um dado talvez que a maioria não conhece, era uma pessoa chamada Geraldo Thomas, que naquela época pouco lhe interessava o teatro, era o representante da auditoria e depois se transformou num dos grandes diretores de teatro. Da anistia. Presidente da anistia. Era o representante da anistia em São Paulo, era o Geraldo Thomas. Então, nós começamos a defender diretamente presos políticos após o Congresso de Biúna. E, em seguida, acontece o caso com um dramaturgo que vocês conhecem muito competente, que admirava a beleza, que admirava a poesia, cujo nome é Augusto Boal. Augusto Boal tinha sido meu professor na Escola de Arte Dramática e eu passei, na época da sua prisão e da sua tortura, em ser seu advogado. O governo brasileiro negava ao Boal e a centenas de compatriotas nossos o visto no passaporte para que essa pessoa pudesse se locomover. O Boal estava em Buenos Aires, ele, através da Cecília, da mulher dele, nos procura e quer saber se dá para entrar com um mandato de segurança. Aí eu fui muito claro, falei, dá, mas dificilmente nós vamos ganhar. Daí ele recebeu também uma série de informações de alguns colegas que diziam, não entra, isso não vai adiantar nada, etc. Mas a pedido dele, a gente entrou. E por incrível que pareça, o Supremo, na época, ordenou ao governo brasileiro, em plena ditadura, que desse o visto ao passaporte do Augusto Boal. Isso desencadeou no exterior uma série de pedidos de clientes, entre aspas, que eram mais do que clientes, eram companheiros, eram amigos, eram pessoas que lutavam pela liberdade, que lutavam pela justiça social. Nós conseguimos mais de 300 vistos em passaporte de pessoas que estavam nos Estados Unidos, que estavam na França, que estavam no Chile, que estavam em Cuba, que estavam antes e depois da cortina de ferro. E foi muito importante que esse passaporte desse margem a que o Supremo Tribunal Federal pudesse confrontar diretamente, de cara, com a ditadura e desse uma sentença, um despacho favorável ao Augusto Boal. Pouco tempo depois, eu estou falando na primeira pessoa, estou me colocando para depois, talvez, a gente conversar mais diretamente.